Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou te ensinar como vender serviços melhor que 99% das pessoas, tá certo pessoal? Pessoal, esse vídeo aqui vai ser muito bom, você pode ouvir o galo, tá certo? Se você é novo aqui no canal, eu vou até tirar aqui um pouquinho o slide para você ficar aqui com, cara, essa vista maravilhosa aqui das montanhas, das árvores, tá certo pessoal? E agora voltando aqui com o slide, gente, esse vídeo aqui vai ser o melhor vídeo que você já viu aí sobre venda de serviços, tá certo? Se você vende aí consultoria, mentoria, vende serviços de agência, de marketing, ou de, sei lá, cara, seja lá qual for a sua indústria, tá certo? Se você é CLT e quer vender serviços, fica aqui comigo nesse vídeo que vai ser o melhor vídeo de serviços que você já viu, pelo menos na minha perspectiva, tá certo, pessoal? Pessoal, pra gente começar aqui, eu queria te contar, né, só pra você confiar aqui no que eu tô falando, tá certo? Sempre vai existir pessoas mais experientes que eu, mas eu, Jonas Castro, já vendi um monte de serviços na minha carreira, tá bom? Então esse conteúdo aqui, ele tem lastro, tá? Não tô tirando ele aqui do nada. Já vendi serviços aí de, cara, desde 30 mil reais por mês, 10 mil reais por mês, 5 mil reais por mês. Agora, cara, alguns serviços aí de 2 mil, 1.500 de consultoria, mentorias também, entendeu? Já participei de projetos que eram muito mais caros que isso, enfim. Já vendi muitos serviços ao longo da minha carreira, tá certo, pessoal? O foco aqui não vai ser contar de todos os serviços, tá, que eu vendi, e sim te explicar um framework, que é esse framework aqui, o framework foco, tá? Vou passar rapidamente aqui pelo framework, porque depois, pessoal, eu vou te mostrar aqui um estudo de caso, tá bom? De um serviço que eu vendi de 10 mil reais por mês, então eu vou te contar todo esse serviço, assim, vou mostrar print, cara, vai ser muito interessante, tá? E aí, pessoal, pra gente ser bem objetivo aqui, tá? Porque esse vídeo aqui vai ter muito conteúdo bom. Como que eu acho que você vende serviço melhor do que 99% das pessoas, tá? Toda proposta de serviço, ela vai passar por essas 3 etapas aqui, tá? Você tem uma preparação, você entrega uma proposta pro cara, você apresenta essa proposta, pode ser online, pode ser presencial, pode ser por e-mail, sei lá. Aí você manda um contrato e ele fecha. Geralmente é isso, essas são as 3 grandes etapas, né? Você prepara, você estuda aí sobre o seu cliente, você apresenta uma proposta para ele, e depois você fecha um contrato, tá certo? E eu acho que o foco, tá? Pega esse nome aí, foco, para você ter foco no que você está fazendo. Em cada uma dessas etapas, você pode fazer um trabalho de fundamento, de oferta, de case e de objeção. Tá certo? Então nós vamos passar por cada... Cara, nós vamos passar aqui pelo fundamento, oferta, case e objeção, da etapa de preparação, da etapa de apresentação e da etapa de fechamento. Tá certo? Vai ser muito interessante. Com esse framework aqui, pessoal, você consegue sair desse limbo aí, que eu acho que 99% das pessoas estão, que é, cara, eu quero te vender um serviço aí com minha proposta genérica, um serviço que você já viu aí 1 milhão de vezes igual. Que isso acontece no mercado. 99% das pessoas fazem isso, apresenta a proposta ali desestruturada, sabe? Não tem estrutura, não tem direcionamento. Aí o cliente não fecha, ele fala, pô, que chato, eu vou te enrolar pra sempre, tá? E aí quando você usa, cara, enfim, são brincadeira aqui, tá? Você pode usar outros frameworks também, mas o framework foco, o que eu acho? O seu cliente vai falar, pô, eu quero trabalhar com você, entendeu? Todos esses contratos que eu vendi, tá? A maioria, cara, eu já tomei muitos nãos também, tá? Mas assim, nesses últimos tempos, aí no último ano, cara, foi a maioria falando, eu quero trabalhar com você, eu quero, tá? Já criei conteúdo aqui no canal sobre outros temas também, como é que eu crio conteúdo para atrair clientes qualificados. Se você tiver interesse, olha lá. Então, pessoal, para a gente começar aqui no framework, eu vou te contar esse case aqui, tá? Que a gente desenvolveu uma jornada digital ali, um projeto, enfim, não vou entrar muito a fundo na execução, mas na negociação para um e-commerce suplemento de saúde. E aí, cara, assim, só que, né, o investidor desse e-commerce, ele me chamou no LinkedIn, aí ele me colocou em contato com o CEO e tal, o CEO até falou meu nome errado aqui, ó, fala Hugo. Pediu meu material ali no LinkedIn e a gente fechou esse contrato, vou te contar tudo sobre como é que foi esse processo, tá, pra você ver na prática como eu apliquei esse framework. Essa aqui é a proposta do canal, respeitar a sua inteligência e o seu tempo e te mostrar coisas que eu fiz pra você absorver alguma coisa para sua carreira, para seu trabalho, para sua vida, para sua empresa, tá bom? Pelo menos o meu foco aqui é conseguir fazer dinheiro com o meu pequeno negócio digital para ficar de boa. Talvez esse seja o seu foco também, depois você me conta. Então, pessoal, na parte de preparação, passando aqui um por um, tá? Cara, enfim, primeiro a gente analisa o cenário, então o fundamento é a sua fundamentação para aquela proposta, o quanto você sabe. Oferta é o que você está ofertando. Case é tipo o que você já fez. E objeção é você quebrar aquela objeção ali que o cliente tem. Eu acho que você começa a fazer isso já na parte de preparação, você pode quebrar objeções já na preparação. Deixa eu te mostrar o que eu quero dizer. No fundamento, você vai basicamente analisar o cenário. Então, você está se preparando aqui, ó, primeira fase. Vou analisar o fundamento, vou estudar a empresa, vou analisar concorrentes. Então, eu quero um e-commerce de suplementos, né, de saúde. Então, cara, eu abri uma reportagem no Valor, sabe?
tipo assim, vi alguns dados assim sobre o setor, para eu conseguir me preparar, eu conseguir ter uma fundamentação na minha preparação, tá certo? Às vezes até identifica algumas oportunidades óbvias, é difícil, tá? Mas se o setor for muito pequeno, às vezes você consegue, puxa referência lá da gringa. Então analisei o cenário, cara, deixa eu customizar a minha solução aqui, já vou começar a pensar na minha oferta para esse cliente, porque eu estudei o fundamento aqui do setor dele, eu nem falei com ele ainda, sabe? Assim, às vezes você já falou, tá? Olha o nosso exemplo aqui, tá? Começar a trazer exemplos agora mais práticos desse case, desse e-commerce. Então, cara, customizar a solução é você já pensar, o que eu ofereço? Se você oferece serviço, provavelmente você vai ter que fazer alguma customização, tá? No caso de serviços, produtos, às vezes você não tem que customizar, não, porque é um produto, né? Você quer escalar serviços, você pode escalar também, mas eu acho que você tem que pensar numa customização, dependendo, tá? Do ticket que você vende aí, ticket de mais de R$2.000, tem que customizar, sim. R$1.500, R$1.000 pra cima. Então você vai pensar, cara, o que eu posso ajustar aqui pequeno no escopo, o que vai gerar impacto mais rápido, se o cliente quer, geralmente ele quer impacto rápido da primeira vez que ele tá fechando com você, tá? Vários pulos do gato aqui, cara, ao longo desse vídeo, que é um vídeo para gerar muito valor. Fica até o final do vídeo, o vídeo é, cara, muito bom, depois leva aí pro seu sócio, pro seu chefe, ou para você mesmo, tá? Que tá querendo começar um negócio, sozinho, tem que usar framework, principalmente para vender serviço, não tem jeito. Então olha aqui eu dei um retorno para eles, ó, após a primeira conversa, achei interessante esse desafio, né? A ideia era a gente criar uma esteira de produtos digitais para educar o público, né? Diminuir o custo de aquisição. Aí a gente já levou aqui, ó, o que a gente pensou em fazer. Então, cara, eu já estava customizando antes de eu apresentar uma proposta para ele, entendeu? Antes de eu mostrar a proposta, tá? A proposta tá aqui, eu já estava customizando, já estava trocando e-mail com ele, falando o que você acha que a gente pode fazer isso, tá? Depois eu seleciono alguns cases, tá? Isso aqui depende de cenário para cenário. Com esse fundador aqui eu já tinha conversado, ele tinha pedido uns materiais meus. Então eu enviei aqui alguns cases de e-commerce. Então, cara, dependendo da indústria que você trabalha, tipo assim, ele me pediu esses materiais, por isso que eu acho que você tem que ter conteúdo profundo, sabe? Tem conteúdo disso aqui no canal, vídeo disso. Cara, conteúdo profundo é muito bom, porque às vezes você pode enviar nessa etapa aqui, entendeu? Você estudou, está conversando com a pessoa ali sobre o escopo antes de apresentar a proposta, ela fala, nossa, acho que minha empresa precisa muito disso. E você fala, nossa, que legal, eu tenho um estudo de caso disso. Ou o que você fez, ou o que você tem na internet, entendeu? Às vezes você nem precisa fazer. Você pode ter só uma biblioteca de referências dos setores que você trabalha. Você vende para o mercado financeiro, pega exemplos de ações, sabe, de matérias aí do mercado financeiro, de gente que apoiou as pessoas desse mercado para você também conseguir mostrar para o seu cliente que você tem conhecimento. Então você mostrar provas sociais que você já fez, tá? Preparar formas visuais simples, às vezes mandar matérias, tá bom? E tentar mostrar, se você vai mostrar alguma coisa que você já fez, tenta mostrar resultados que você gerou. Se tiver número, ótimo. Se não tiver, um texto curto, explicativo, tá? E aí, pessoal, você mapeia já possíveis objeções. Isso aqui que eu acho que é o pulo do gato, você analisar as coisas um pouco mais criticamente. Às vezes o pessoal olha venda de serviço como se fosse etapa 1, 2 e 3. E as macros, né? Preparação, apresentação e fechamento. Geralmente é assim, só que tem 1 milhão de coisas no meio. Então, antes de apresentar a proposta, eu gosto de já ir fundamentando, pensando na oferta. Sabe, vamos ser mais inteligente aqui. Eu vou te mostrar ao vivo, né, um estudo de caso nosso. E mapear as objeções, cara, assim, você vai tentando listar objeções, tenta deixar uma carta na manga, né. Tem alguns argumentos preventivos, tipo, antes do cara falar que ele tem uma objeção, você já sabe. Ele fala, não, mas esse projeto é muito longo. Aí você fala, não, mas é no longo que dá resultado. Enfim, às vezes o cliente nem tá nem aí pra isso, mas enfim, você já mapeou essa objeção. Ele fala que é muito caro, você já tem ali um destrinchado de por que não é caro, por que você vai gerar tanto de resultado em tantos meses. Aí ele vai ver esse retorno. Você tá mapeando objeções, tá? Vai variar, dependendo de quem você vende. E aqui o cara já falou, cara, agradeço o retorno, é isso mesmo. Aquele último e-mail que eu mandei pra ele, né? Olha isso aqui, 19 de dezembro. Ele falou, cara, a objeção dele é que ele não queria começar esse ano, mas queria começar... era 2025 isso aqui, na verdade, ele escreveu errado. Que a gente fechou esse ano. Aí ele mandou isso aqui no final de 2024. Aí a gente mandou uma proposta pra ele. O que eu acho? Por que você tem que ter uma proposta na mão, tá? Porque pra você chegar pro seu cliente e falar, cara, já tem uma proposta boa aqui, bem montada pra te mostrar. Ele vai falar, cara, vamos marcar a reunião logo. Tem que diminuir esse tempo. Entre, sabe, você falar com ele ali, não tem uma proposta, tem que montar, precisa de uma semana. Não. E nem precisa montar a proposta rápido pra ficar ruim. Deixa eu te mostrar o que eu quero dizer. Sua proposta, ela tem que ser 4 pontos, tá? Organizada visualmente. Ela tem que mostrar o antes e depois. Tem que ter foco no cliente, não em você. Tem alguns mentorados meus que tinham foto deles lá na proposta. Cara, tira isso. Ninguém quer ver foto sua, sabe? Quer ver foto da sua empresa, do que você fez, enfim. E apresentar uma jornada de solução em etapas. Eu gosto muito disso. Aqui é um exemplo que a gente fez, tá? Então aqui tinha uma capa. Olha isso aqui era o Quem Somos com cases do que a gente já fez, eu e meu sócio, no projeto que a gente estava tocando. Então, cara, case em empresa tradicional, case em empresa digital, coisa de IA que meu sócio tinha feito.
chegamos e montamos um plano de trabalho aqui organizado visualmente, sabe? Um framework de trabalho de marketing, um plano para T1 e para T2. E depois viemos aqui para uma parte de investimento, um projeto mais caro, né? Enfim, proposta muito mais organizada do que várias que você vê por aí, com 4 slides. Acho que tinha 5 slides, né? Enfim. E também tem essa aqui para esse e-commerce, por exemplo, sabe? Que é o caso que a gente está tratando aqui. A gente mandou uma proposta via framework, com o que a gente tinha que fazer, o que eles iam fazer, quais eram as etapas de trabalho, fluxos, outputs, né, saídas do projeto. E mandamos aqui uma proposta inicial, tá, pessoal? Só pra gente ir seguindo a linha de raciocínio aqui. A gente até propôs 38 mil, 2 vezes de 19. No final você vai ver aí que era 38 mil, né? A gente acabou fechando por 30, tá bom? E aí depois você vai entender por quê. A gente até falou aqui que podia ser 15 mil por mês depois, enfim. Tem que ver quanto que seu cliente está disposto a investir pelo seu serviço também, tá? Depende do momento dele, quanto que isso é prioridade para ele e quanto que você é flexível, né? Aí, pessoal, depois que você apresenta a proposta, que você montou a proposta, né, você tem que apresentar ela. Eu acho que mesmo aqui você tem que investigar qual que é o problema real. Então o pessoal faz isso muito aqui em reunião, né? Nesse caso aqui nem foi em reunião, foi por e-mail. Ele falou, cara, recebi e tal, mas tô com dúvida. Então, quando você tá tendo a reunião com esse cliente, é legal você fazer as perguntas chatas, as perguntas profundas, e além do chato, entendeu? Aquelas coisas que você vê de manual na internet. Vai além do seu briefing chato, faz perguntas interessantes, mais profundas pro seu cliente entender que você é um fornecedor diferente de serviço, sabe? Ouça mais do que você fala. Muita gente erra aqui. A pessoa entra na reunião, fica 30 minutos falando. Seu cliente tem que falar quase o tempo inteiro. Se você quiser aprender mais sobre isso, procure aí Spin Selling. S-P-I-N. Uma técnica lá que eu gosto de chamar de, tipo, você leva seu cliente pra passear, sabe? Tipo, deixa ele falando lá e você vai mergulhando no problema dele. Enfim, se você tiver interesse, depois você procura aí. Tá ouvindo o galo aqui? Olha que maravilha. Enquanto a gente aprende mais aqui no canal, fica mais inteligente junto, você ouve o galo e vê esse sol maravilhoso. E, cara, um pulo do gato aqui, tá? É você identificar o tomador de decisão da empresa. Muita gente erra nisso aqui. Faz reunião, depois fica conversando lá com o analista, sendo que ele não vai ser a pessoa que vai fechar o contrato, entendeu? Se o gerente ou a pessoa que vai tomar a decisão participou da reunião, você tem que falar com essa pessoa. Então aqui você já tem que começar a fundamentar isso. Às vezes você sabe o problema real, mas você não está falando com a pessoa certa. Enfim, essa reunião de apresentação aqui é muito importante que essa pessoa certa esteja, tá? Então assim, cara, já consegui fundamentar aqui na minha reunião, deixa eu apresentar de maneira estruturada. Então aqui estão, assim, mostrar que o exemplo tá repetido aqui, né? Mas enfim, a gente fez uma reunião no Google Meet para mostrar essa lógica de trabalho depois que a gente já tinha enviado no e-mail, para passar com eles, entendeu? Então, olha que legal. Nossa apresentação, como é que ela ficou direcionada. A gente já tinha alinhado um monte de coisa lá no e-mail, tinha batido um papo bem rápido assim antes, aí fizemos uma reunião de 1 hora aqui, com clareza, sem termos ultra técnicos, tá? Mostrando a lógica aqui de trabalho do projeto. E aí a gente apresenta para ancorar valor. O que eu quero dizer com isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui é pulo do gato total. Geralmente, aquele slide que eu mostrei lá anterior, que era seu cliente falando, que proposta chata. E depois o outro cenário, né? Isso é 99% das pessoas. E aí o cenário que eu quero que você saia daqui pensando o seu objetivo é fazer o seu cliente querer pagar para você, tá? Deixa eu te mostrar o pulo do gato. Quando você mostra que algo já deu certo antes, ou você tendo feito, ou alguém na indústria tendo feito, tá? Cara, seu cliente ele vai ficar mais seguro. Geralmente ele vai ter que aprovar o seu contrato com alguém, se for uma empresa grande, se for uma empresa de mais de 50 pessoas, cara, vai ter que aprovar o seu serviço aí com algum departamento, sei lá. E aí, cara, olha o que a gente enviou aqui de e-mail, tá? Pra gente conseguir, ancorar o valor. Vou apresentar para ancorar meu valor, tá? Tô trabalhando aqui no case, tô voltando com o case. Já enviei case para ele antes. Se não tiver enviado, tem que enviar aqui agora na hora da proposta, tá? A gente tinha feito reunião, então a gente continuou lá no e-mail. A reunião foi a etapa passada. Aí a gente mandou, cara, olha exemplos aqui de iscas, entendeu? Cara, tipo assim, e-mail longo, esse aqui meu sócio que enviou, sabe? Tipo assim, esse aqui é o objetivo, tem essas empresas que fazem isso e dá certo, a gente quer fazer igual. Tá ligado? Aí o cara falou, putz, legal, vale a pena. E aí no final você vai responder com segurança. Isso aqui é mais básico, tá, gente? Enfim. Só você, assim, começar a quebrar a objeção do cara antes de você mandar o contrato pra ele. Tá na reunião ali, ele tá começando a levantar um monte de objeção. Então, em vez de você ficar falando de preço, fala de valor, do valor que você está entregando. Ele fala, tá caro. Você fala, cara, mas tô entregando um valor muito alto, entendeu? Não falando, putz, esse preço é barato. Não, não é o preço que é barato, é o seu valor que é alto, tá? Fica defensivo, tem muita gente que fica nervoso em reunião, e aí, sei lá, cara, não sou psicólogo, não sei resolver isso aqui pra você, mas eu acho que ter domínio, assim, sabe? Se achar que a reunião não tá boa, você marca outra. Projeto de mais de R$2.000 tem que ser assim. Então aqui ele mandou, entendi, mas tenho dúvidas sobre a execução, vamos falar em reunião, quando vocês acham que volta? Dia 30 de dezembro.
conseguimos pensar em algum formato ou valor. Aí eu falei pra gente marcar uma nova reunião. Então, toda uma etapa, tá, pessoal? Aqui, toda uma etapa de preparação, já com conversa com o cliente, uma etapa de apresentação inteira. Aí, daqui você sai com um contrato, geralmente, né? Nesse caso, a gente sai um pouquinho depois com o contrato, na etapa de fechamento. E aqui é importante você ter um contrato já, porque você fala, cara, tem um contrato ponto, é seu cliente. Não, que legal, vamos assinar logo. Tem muita gente que é enrolada. Deixa eu mandar pro meu advogado aqui pra ele fazer um contrato. Cara, faz uma minuta. Chama minuta, tá? É tipo um contrato padrão. Você altera algumas coisas ali do objeto do contrato e pronto. Entendeu? Então, tipo assim, esse aqui era o nosso contrato, o contrato padrão que a gente tem, os clientes gostam disso, empresários apressados, que eu coloquei aqui, cara, o cara ama se tiver um contrato, ele não tiver que pagar o jurídico dele ou apressar o jurídico dele, se for uma empresa pequena. Perdão, pessoal. E aí o contrato, né, pessoal, ele traz uma segurança, você traz uma credibilidade, eu acho, assim, principalmente. Muita gente que é PJ, né, pequeno, não tem contrato. Aí você tá inseguro, juridicamente, e você parece uma pessoa física negociando, sabe? Não CNPJ, então seu ticket é menor. Enfim, cara, tem um contrato, deixa eu ir pro fechamento, tá? No fechamento eu vou começar esclarecendo algumas dúvidas, então o cara mandou aquele último e-mail, aí eu fui lá no WhatsApp dele, estava disponível, falei os próximos passos, o cara vai falar assim, não, que legal, você não quer me enrolar, você tá me respondendo no WhatsApp, tá? Sem ficar ali o dia inteiro sendo psicólogo de cliente, tá? Mas, cara, tá vendendo serviço de 10 mil reais por mês, tem que responder a pessoa, não tem jeito. Aí você pode oferecer variações, tá, pessoal? Isso aqui é pra você remodelar a sua oferta. Olha como é que, tipo assim, faz sentido se você olhar aqui pelas 3 etapas, faz sentido se você olhar pelas linhas também. Isso que eu acho massa desse framework. Muito bom. E você tem um exemplo aí, tá? Pra você dar uma olhada. Então você apresenta novas alternativas se fizer sentido pra você, mostra flexibilidade, tá? Então, assim, a nossa proposta inicialmente, ela era de 2 meses, foi pra 3. Ela era de 15, acho que até tinha sido 19, né? A primeira vez que a gente mostrou, não sei se tinha sido 15 ou 19. A gente adequou, a gente até fez uma nova proposta aqui, ó, 3 vezes de 11.500. Aí o cara retornou e falou, cara, tá alinhado aqui, vamos alinhar, ele tinha mandado no WhatsApp antes, 3 vezes de 10, tá bom? Aí aqui, ó, vou dar um outro pulo do gato aqui na frente, tá? Janeiro eles nem responderam a gente, fevereiro eles voltaram, a gente fechou. Cara, enfim, no final eu vou te dar um pulo do gato aqui muito interessante, tá? Nessa parte aqui de fechamento, às vezes você pode mandar um case novo pra pessoa. Nesse caso aqui eu não enviei, já tinha enviado bastante, tá? Às vezes ela tá apreensiva, nessa última etapa você manda, tipo assim, ou o seu contrato, ou você ainda não tá nessa etapa de contrato, mas você tá fechando ali, ela tá meio apreensiva, você fala, cara, olha isso aqui, essa grande oportunidade. Principalmente se ela tiver que aprovar com alguma pessoa superior a ela, manda um material pra ela, cara, vai ajudar ela, tá, a aprovar. Você tem que entender se quem tá te pagando é o dono da empresa ou é uma pessoa que vai ter que aprovar com o dono. Isso muda muito o jogo. Se ela tiver que aprovar com o dono, você tem que mandar mais material pra esse dono. O dono não tem tempo, não falou com você, não vai querer pagar o seu contratinho aí, sabe? E aí pra você destravar a reunião, a decisão final, cara, é isso, assim. Igual aqui, ó, pulo do gato, tá? Aqui, ó. Aí ele falou, vou copiar aqui o meu jurídico. Beleza? Cara, o que eu fiz? A gente já pegou aqui o e-mail e mandou pro jurídico. Tá certo? Vai subir para assinatura, já alinhou com o Jonas. Por quê? Cara, se ele der direto com o time jurídico ou financeiro, vai ser muito mais fácil, tá? Às vezes o dono da empresa, se ele chegou nessa etapa aqui, ele não quer ficar mais preocupado, ele quer falar, fala com o meu jurídico, fala com quem que é responsável, e enfim. Mesmo se for ele o responsável, usa uma plataforma digital, eu uso uma que chama DocuSign. É R$70 por mês, tá? Aí você vê aí, eu acho que vale a pena, tá? Você não tem que ficar, cara, enfim, fazendo um maracutaia aí para assinar contrato, assina uma plataforma logo. Só uma curiosidade, tá, pessoal? A documentação inteira desse projeto, ela foi feita num quadro branco do Miro, aquela plataforma lá que eu uso para fazer os frameworks, tá? Então, assim, projeto inteirão aqui no Miro, sabe? Projeto muito massa, não foi renovado também, por conta de budget, mas a gente colocou um funil novo lá, isso que é a vida do prestador de serviço, né? Eu acho que eles podem contratar a gente algum dia de novo, tem que ver se eu e meu sócio a gente vai estar a fim de fazer. Às vezes você não consegue ter contrato de recorrência assim sempre. Às vezes você vai ter um contrato de... Cara, parar de gravar aqui. Deixa eu ir aqui pro meio para dar uma ideia final. Às vezes você vai ter um contrato, tá certo? De 3 vezes de 10, entendeu? Que é um contrato bom pra caramba. Depende de uma série de fatores. Tá certo, pessoal? Pessoal, esse vídeo aqui, tá? Cara, eu acho que é um dos vídeos ideais aí pra você parar e dar print. Eu vou deixar, tá? Recado final, fica aqui comigo mais um minutinho. Todo esse material aqui na minha newsletter, tá? A Mais Inteligente por Jonas Castro, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá certo, pessoal? E a gente vai ter algumas estreias aqui no canal também, super interessantes. Amanhã, quarta-feira, 7 da noite, a gente vai ter uma live com o André Oliveira, não sei se algumas pessoas conhecem aí do LinkedIn, o cara do marketing, cara muito bom, tá? Então vou estrear também aqui esse formato de lives aqui no canal, onde a gente vai falar um pouquinho sobre
empreendedorismo, com foco mais em empreendedorismo solo, sabe? Empreendedorismo digital, assim, né? Empreendedorismo solo mais eu, mas esses empreendedores aqui que eu tô conversando, acho que eles todos empreendem no digital, empreendem com internet, com criação de conteúdo também. Então acho que vai ser super interessante aí para você participar dessa live. Se inscreve na newsletter, deixa aqui o seu comentário se você gostou desse vídeo. Acho que é um dos vídeos que tem mais valor aqui no canal para você, cara, que tá querendo vender mais serviços, vender os seus serviços mais caros, que tem uma agência pequena, que se você é CLT e quer empreender, sinto lhe dizer, mas você possivelmente vai começar com serviços e não com produto. Tá certo? Eu acho que é muito mais saudável, inclusive, você começar com serviços, para você fazer mais grana, tá? E para no longo prazo aí você poder ter mais respiro, tá? Paz mental e caixa para começar o seu produto digital algum dia, ou o seu produto físico, né? Por que não? Tá certo, pessoal? Deixa eu te deixar aqui, cara, um pouquinho com a vista, aqui um pouco. Deixa eu te levar para dar uma passeada aqui pelas montanhas, pela vista aqui de casa. Tá difícil aqui de levar você para passear, então vou dar um zoom aqui, ó, na montanha, tal. Olha que massa. Tá certo, pessoal? Fiquei todo escuro aqui, mas se inscreve no canal e eu te vejo daqui a pouco. Um abração.